Olá, pessoal! Sejam bem-vindos todos, todas e todes para a aula Território, Lugar e Paisagem, Pertencimento e Cotidiano e as Relações Humanas no Espaço Geográfico, Espaços Rurais e Urbanos, do componente curricular de Conteúdos de Geografia do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade de Educação à Distância da Universidade Federal da Bahia. Território, paisagem e lugar são categorias fundamentais para a compreensão de que a geografia se realiza no cotidiano e com as experiências vividas, pois com estas categorias conseguimos aproximar o cotidiano de cada um à geografia escolar. De que maneira podemos fazer isso? Além disso, buscaremos entender como se configura o espaço rural e urbano, realizando um exercício de compreensão da produção do espaço geográfico a partir da relação dos seres humanos com a natureza. Assim, convido vocês, a partir da compreensão das potencialidades e das multiplicidades de conteúdos existentes na geografia escolar, quando discutimos sobre lugar, paisagem e território, explorarem em diversas escalas, seja a escola, a rua, o bairro, a cidade, a geografia vivida cotidianamente por vocês, profissionais da educação e pelos estudantes. Para esta unidade, convido vocês também para juntos aprendermos sobre as configurações dos espaços rurais e urbanos, por intermédio do trabalho humano e da conformação das paisagens nestes espaços. A paisagem é uma categoria de análise fundamental para a compreensão das dinamicidades das transformações existentes ao longo do tempo no espaço. É possível, ao interpretar a paisagem, perceber a história de uma localidade. Uma interessante ação metodológica é buscar comparar imagens que revelem a historicidade dos espaços, seja uma rua, um bairro ou uma cidade. Atenção! Nem todas as transformações nas paisagens são originadas de ações humanas. Aqui temos como exemplos edificações tais como moradias, pontes, estradas, dentre outras. Há aquelas como os terremotos que não possuem nenhuma relação com a ação humana. O território é resultado de processos espaciais e temporais e que sempre revela as relações de poder existente. O território nas séries iniciais do ensino fundamental é associado às paisagens que fazem parte do cotidiano dos estudantes, como a escola, o bairro. Posteriormente, se articula com conteúdos como espaços públicos e privados, noções básicas de cartografia, redes de relações existentes na apropriação dos seres humanos para com a natureza. O lugar, por ser um espaço de pertencimento onde o cotidiano acontece, é potencialmente a categoria da geografia que melhor revela os conteúdos geográficos que são constituídos no vivido. É no lugar em que há as bases concretas para entender a construção espacial. O trajeto casa-escola, as brincadeiras na rua e ou no bairro são momentos em que as crianças aprendem muitos conteúdos geográficos, como território, relações de poder, tempo meteorológico, através da observação das nuvens, tipos de moradias, dentre tantos outros. O trabalho é uma das ações humanas que mais modificam as paisagens. E as formas e tipos de trabalho são distintos nos espaços urbanos e rurais. A distinção não se refere a uma exclusividade para um ou outro espaço, mas sim a uma relação que existe entre as formas paisagísticas e aos tipos de trabalho que predominam em um ou outro espaço. Vejamos primeiro com relação às formas que as paisagens assumem nestes espaços. No espaço rural, as áreas de vegetação e de espaços naturais geralmente são superiores aos do espaço urbano,
No entanto, isto não significa que não há tanto espaços naturais quanto vegetação em áreas urbanas, ou até mesmo que as formas paisagísticas apontadas se sobreponham no espaço urbano. Um exemplo claro disso pode ser a comparação de um parque natural em área urbana com o desmatamento em uma área rural. Com relação às formas de trabalho, é importante destacarmos que os predomínios existentes no rural e no urbano muitas vezes possuem conexão entre estes tipos de espaços. Vejamos: a criação de gado, o corte ou queimada de árvores, a plantação de alimentos que predomina na paisagem rural são tipos de trabalhos que se relacionam com trabalhos que predominam no espaço urbano, os de funcionários de grandes redes de supermercados ou empregados de indústrias que fabricam móveis. Por fim, é importante compreendermos que, na relação sociedade-natureza, há formas e trabalho que possuem total relação com o espaço urbano e ou rural. Temos como exemplos a atividade extrativista de comunidades tradicionais, como das quebradeiras de coco babaçu, que predomina a paisagem do norte do Tocantins, ou a atividade de quem trabalha na estação de metrô nos grandes centros urbanos. Ao apresentar território, paisagem e lugar como categorias fundamentais para explorar os conteúdos que se constituem nas experiências vividas, o intuito foi o de aproximar o cotidiano de cada um à geografia escolar. Buscamos também, ao apresentar as paisagens e formas de trabalho que existem nos espaços rurais e urbanos, o objetivo foi o de destacar que não existem elementos paisagísticos exclusivos, tanto das paisagens rurais quanto das urbanas, e que há uma forte relação dos tipos de trabalho entre um e outro espaço. Obrigado pela leitura da geografia que construímos. Um forte abraço.